A gente vai falar dele, do ataque hacker. O governo foi avisado de que sim, houve perda de dados do sistema do Ministério da Saúde. Informação apurada pela Renata Agostini e por mim. Nós amarramos essa apuração em diversas pontas, dos investigadores até as autoridades. Então eu já vou chamar a Renata Agostini aqui, porque a gente vai começar a trazer os detalhes. Esse é o Yuri, que de novo saiu do lugar. Brasil. Reportagem especial na semana que vem. Esse negócio que ele vai me trazer na segunda-feira, Renata, tem que... Eu vou ter que ralar muito para... Exato. Você corre atrás também aí, meu bem, para não ficar no prejuízo. Tá aqui a Renata Agostini, então, trazendo as informações que a gente conseguiu apurar. Rê, vamos começar a remontar diante do nosso telespectador como foi o passo a passo da nossa apuração real oficial. Renata Agostini conseguiu primeiro, daqui a pouco a gente vai trazer com o link de Brasília a informação, ainda durante o nosso podcast, o Horário de Brasília, de que o governo estudava o que aconteceu, interromper, barrar ali a questão da exigência de ou comprovante de vacinação ou quarentena, porque com a queda do sistema seria impossível para as pessoas que estão fora do país comprovarem a vacinação. Teria que quarentenar todo mundo, o que não seria razoável. Ok. Então a Renata entra nesse rastro de tentar entender o tamanho do problema e recebe um aviso de uma fonte ligada à área da investigação que está debruçada agora tentando ver o que aconteceu na saúde. O que veio de lá, Rê? E as informações era que apontavam, né, para um ataque grave, sério e sim com perda de dados, ou seja, a primeira avaliação que foi feita, ela pelos próprios integrantes da investigação e técnicos do governo, a apuração estava avançando, estava apontando para um problema maior. Vocês precisam entender que essa medida que o governo tomou, inclusive já projetando 7 dias, ela deriva da incerteza, primeiro, da extensão do estrago que foi feito do ataque hacker e segundo, do tempo necessário para restabelecer o sistema. Não é apenas uma janela de poucas horas de fluxo de brasileiros no país que ficaria descoberta. O governo ainda não sabe, é um momento de avaliar danos e de precaução. Por isso o governo já colocou 7 dias para frente. Enquanto isso, ele está tentando entender qual foi a extensão do que o hacker conseguiu acessar. A partir desse ponto de partida, né, desse aviso dado aí por alguém que está a par dessas conversas, Daniela Lima entrou em ação, porque aqui a gente joga junto. A gente joga junto porque juntas somos 4 braços, 2 cabeças e, né, pelo amor de Deus, muito boas essas 2 cabeças. Não, brincadeiras à parte. Então a gente foi na outra ponta, na ponta da política, tentar entender se esse aviso, esse alerta que já havia chegado ali por parte da investigação de que, olha, o problema pode ser maior do que a gente estava identificando inicialmente, já havia chegado a integrantes do governo. E sim, aí eu chequei com fontes do Palácio do Planalto, de que o Planalto havia sido avisado, de que muito provavelmente, sim, teve perda de dados e já conseguiu, inclusive, circunscrever qual seria a abrangência, não em termos de volume e importância, não, mas a abrangência temporal dessa perda. O que as fontes me disseram, Renata, que os sistemas do Ministério da Saúde fazem um backup, um salvamento das informações, um Ctrl+S de tudo o que entra de dados novos no sistema da saúde a cada 24 horas, diariamente. Então, isso, sim, estava resguardado. O grande problema é material que entrou nesse intervalo, de um dia para o outro, que ainda não havia sido coberto pelo backup. Onde esse material estava? Na chamada nuvem. Como você tem a nuvem de fotos do seu celular, como você tem a nuvem do seu tablet, do seu iPad, o sistema também tem uma nuvem armazenando esses dados enquanto o backup não vem. E então, tudo indica que os invasores, os hackers, os autores desse ataque conseguiram acessar essa nuvem, e os dados que estavam na nuvem foram apagados. A partir disso, Renata volta a fazer um giro.
O importante você ter em mente é o momento em que estamos, né? É uma investigação em curso. Então, o governo vê que houve o ataque. Depois, o governo entende, recebe informação de que o hacker, como a Dani disse, acessou a nuvem, foi e apagou dados. Portanto, o que não estava já salvo está perdido. O trabalho agora é, primeiro, entender a extensão do problema, ou seja, o tamanho do estrago, e 2, ver o que pode ser recuperado. Portanto, essa perda de dados, ela pode ser limitada e temporária. Isso o governo ainda está tentando entender. Exatamente. O grande desafio agora, segundo a gente conseguiu apurar até véspera de entrar aqui no ar com vocês, é de que eles não têm como saber exatamente quanto se perdeu, a importância do que se perdeu e se de fato está definitivamente perdido ou pode ser recuperado. A CNN procurou o Ministério da Saúde, que respondeu dizendo, olha, às 4h30 nós vamos ter uma entrevista coletiva explicando exatamente o que aconteceu. Até o momento, a informação que nós temos é essa, de que houve um acesso, um ingresso a dados que ainda não tinham sido alvo do backup diário do Ministério da Saúde, estavam na nuvem do sistema do Ministério da Saúde e foram apagados pelos invasores.